minha referência de vida, em primeiro lugar, é o meu pai, não é? E o meu avô. Meu pai foi um advogado brilhante, um advogado que sempre defendeu os menos favorecidos, né? Sempre defendeu aqueles hipossuficientes que realmente necessitavam, né, de uma proteção judicial. E o meu avô também sempre caminhou nesse sentido. Então eu sou a terceira geração de advogados na família, hoje não sou mais, sou uma magistrada, mas enfim, a terceira geração de juristas da família. E profissionalmente eu tive a sorte de ter grandes mestres como professores. E com eles eu pude me aperfeiçoar e aprender um pouco mais do direito constitucional, em específico do direito como um todo, como ciência jurídica. Minha trajetória na Justiça Militar da União começou em 2007, quando eu fui nomeada no Dia Internacional da Mulher para integrar essa corte que tanto me honrou e me orgulhou. Anteriormente eu era advogada pública, eu era procuradora federal, integrava a AGU. Entrei por concurso público de provas e títulos. E a partir de 2007 me tornei uma magistrada. E eu posso lhe dizer que eu realmente encontrei a minha vocação, porque como magistrada eu posso criar teses jurídicas, eu posso defender ideias que eu sempre acreditei, ideias inclusive que eu propunha na academia, e que agora eu vejo materializadas, eu vejo concretizadas nos meus votos, mesmo que eles não prevaleçam. Mas, de toda maneira, é sempre uma semente. De uma certa maneira, elas se frutificam nos votos que eu prolato, mesmo que eles não sejam acompanhados pelos meus pares. É um tribunal, nitidamente masculino. Porém, eu acho que isso até, de uma certa forma, para mim é uma grande vantagem, porque os homens que compõem essa corte são verdadeiros cavalheiros. Eu sempre fui muito bem recebida e muito bem tratada aqui. Então eu realmente não tenho o que dizer, não tenho o que me queixar. Então é uma grande alegria e é uma grande honra essa missão que me foi confiada pelos meus pares para presidir essa corte bicentenária. As mulheres vêm conquistando cada vez mais espaços, acho que de Berta Lutz a Maria da Penha, a trajetória tem sido realmente de embates, mas de embates que têm sido frutuosos, o que é um alívio, de uma certa maneira. Porque é indiscutível que nós vivemos ainda numa sociedade, num mundo, pode-se dizer, sexista e que discrimina as minorias. Mas essa quebra de paradigmas e essa quebra de preconceitos, ela se faz ao longo do tempo e ela se faz à medida que a sociedade avança. Então eu vejo que a trajetória das mulheres é uma luta contínua. E tem que ser assim, uma luta que tem perseverado e a mulher cada vez mais vem se empoderando nos cargos relevantes, nos cargos de comando, com inteligência emocional, sem perder a humanidade e a feminilidade, que eu acho que é muito importante também. E a importância das justiças militares, e aí eu me refiro tanto às estaduais quanto à federal, é justamente fazer esse controle, fazer vamos dizer assim, essa manutenção da garantia, da prevalência dos princípios da hierarquia e da disciplina dentro dos quartéis, que hoje, numa hermenêutica mais ampla, podem ser traduzidos como segurança e paz social. Então, é fundamental que tenha, de fato, uma justiça militar num universo, para ficar dentro das Forças Armadas, de 550 mil homens, mais ou menos, que detém as armas da nação, diante de uma sociedade que é desarmada e vulnerável. A nossa justiça é uma justiça célere, é uma justiça que decide num curto prazo de tempo, o que é essencial para que a sanção, a pena aplicada, seja pedagógica, porque não é punir simplesmente por punir, mas punir para dar o exemplo à tropa, ou então que a absolvição seja logo mantida, porque o militar subjúdice, ele tem a sua vida toda suspensa. Então, para o inocente, é fundamental e imperioso que ele seja julgado rapidamente. Depois da oficina que foi promovida no CNJ, que o Conselho Nacional de Justiça, ele, ao contrário do que foi divulgado, ele não pretende, nem era a intenção do ministro Joaquim Barbosa, extinguir as justiças militares. O que ele pretendia, e acho que ele ainda pretende, todos nós
estadual e federal estamos de acordo, é numa reestruturação dessas justiças, o que acho que é importante porque as instituições republicanas têm de ser revitalizadas. Então, houve uma oficina, os conselheiros que eram responsáveis por esse estudo, né, a promoveram e foi decidido pela permanência, pela importância da permanência da justiça criminal especial como um ramo autônomo do Poder Judiciário e por eventuais modificações, inclusive com a ampliação da competência e não com a sua supressão. Então, a ideia é que nós, da Justiça Federal, possamos julgar também as infrações disciplinares e também todos aqueles assuntos afetos à caserna. Transferência, promoção, quer dizer, tudo isso, né, que de alguma forma relacione e vincule o militar à instituição, seria o ideal que fosse julgado por nós, que detemos a expertise e o conhecimento necessário, e mais do que isso, que temos uma estrutura híbrida que é o escabinato, onde juristas e militares que conhecem a vida dentro dos quartéis integram a corte. O aspecto que eu acho que realmente precisa renovar é justamente no que diz respeito às alterações do código, porque é um trabalho imenso de hermenêutica que nós somos obrigados a fazer, né? Tentar adequar os velhos códigos à nova Constituição. E o que eu sinto é que o Congresso Nacional, muitas vezes, quando reforma e atualiza o direito penal comum, esquece que existe um direito penal especial. E nós ficamos à margem dessas alterações. Essa corte tem decisões extremamente significativas, não é, para o democratismo estatal e para a respeitabilidade do Poder Judiciário brasileiro. Eu cito como exemplo, por exemplo, a liminar que concedeu habeas corpus a João Mangabeiras quando o Tribunal de Salvação Nacional do Estado Novo de Prestes havia negado a liberdade a ele por um voto de Minerva. E o voto de Minerva normalmente em favor do réu, nunca contrário a ele. Por alguma razão, não é que eu desconheço, impetrou-se um habeas corpus num então chamado Supremo Tribunal Militar, e aqui foi concedida a liberdade a João Mangabeiras e a Luiz Carlos Prestes. Então esse é um dos muitos exemplos, mas existem vários outros que eu poderia citar que engrandecem a historiografia dessa corte e do Poder Judiciário brasileiro. O meu principal projeto, nesse curto tempo que eu terei, né, nesse mandato tampão, pode-se dizer, de substituição do presidente Cerqueira, é exatamente digitalizar esses processos históricos. Porque parte da nossa história, das nossas decisões, estão no Arquivo Nacional, quando essa corte estava sediada no Rio de Janeiro, e parte está aqui em Brasília. Então, a história, tanto no arquivo quanto aqui, está incompleta, está fragmentada. A digitalização vai propiciar justamente esse conteúdo universal de todos os processos importantes que amalgamam a história do Brasil, né, para a consulta pública. Eu acho que a consulta pública, ir nas universidades, falar com jovens juristas, com jovens estudantes, é talvez um primeiro passo para que essa justiça, apesar de ser bicentenária, de ser a justiça mais antiga do Brasil, ainda seja tão desconhecida, né? É a primeira maneira de se divulgá-la, divulgar para as gerações futuras. Eu também procurarei, interna corporis, criar aqui uma creche para crianças de até 1 ano e meio. Acho que me compete, na condição feminina, né, na condição de mulher, de atender a essa reivindicação antiga das servidoras. Né, tem um interesse muito grande em lutar pela inclusão do Superior da Justiça Militar da União no CNJ, isso é uma briga antiga, e também promover algumas alterações e atualizações no Código Penal e Processual Penal Militar, que eu acho que são importantes, né, para arejar um pouco mais o nosso judiciário especial. Eu acho que a justiça vem se humanizando cada vez mais. Aquela linguagem hermética que o cidadão negro não entendia, isso inclusive vem sendo superado paulatinamente. Decisões recentes, como a da Suprema Corte, que praticamente avalizaram a união afetiva quando o Congresso Nacional tardou ou recusou-se em fazê-lo, é uma prova disso. É evidente que as instituições públicas e as instituições republicanas
tem de estar ao alcance do cidadão e tem de acompanhar as suas necessidades. Ali, no judiciário, não se pode negar que há uma grande arena de discussões sobre questões sensíveis à sociedade como um todo. E, portanto, o juiz ele não pode se fechar, ou subir num pedestal e ficar alheado dos anseios da população. Mas com isso também eu quero deixar bem claro que o juiz também ele tem, por outro lado, que decidir de acordo com a sua consciência, de acordo com as suas convicções e de acordo, sobretudo, com a técnica jurídica. Portanto, muitas vezes, a pressão social pode ser num sentido, mas a legalidade pode determinar que a decisão seja no outro. E aí realmente depende da força do magistrado, né? E também da sua, vamos dizer assim, da sua perspicácia para poder compatibilizar os anseios sociais com o que a lei dispõe.